um encontro. Todos estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Tá? Ótimo. Obrigada, Marli. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro, agora para falar sobre propostas de metodologia para o estudo das marcas de proveniência de um exemplar, que vai ser apresentado pela Marli Gaspar Bibas e por Fabiano Cataldo. Eu vou apresentar aqui os dois, que para mim são queridos e dispensam apresentações, mas vamos às formalidades daqueles que nós precisamos. Marli, querida, Marli Gaspar Bibas é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com interesse nas áreas relacionadas à memória, patrimônio e cultura. Pela Conversas e Soluções, presta serviços relacionados à informação, organização e pesquisa, e também atua profissionalmente como diagramadora, principalmente de produtos editoriais impressos, livros, revistas e jornais. Fica claro aqui dizer que toda a parte estética belíssima desse evento tem a assinatura da Marli, o bom gosto e o carinho dela, o que é mais importante nesse processo de trabalho. Também contamos hoje com o Fabiano Cataldo de Azevedo, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, doutor em História pela UERJ, mestre em Memória Social pela Unirio e bacharel em Biblioteconomia pela Unirio. Integrou o comitê executivo do Rare Books and Special Collection Section da IFLA, de 2014 a 2019. Foi membro do Cultural Heritage Program e Advisory Committee de 2016 a 2019. Participa como convidado do Consortium of European Research Libraries, o CEL, na qualidade de consultor para a América do Sul no âmbito do projeto. É membro do Conselho Editorial da Memória e Arte, professor do mestrado profissional em preservação de acervos de ciência e tecnologia, o PPACT do MAST. Coordena o grupo de pesquisas e estudos sobre patrimônio bibliográfico e documental. E hoje eles vão apresentar, porque eu já comecei a falar na introdução, a proposta de metodologia para o estudo das marcas de proveniência de um exemplar. Eu vou fazer a mediação desse trabalho belíssimo. Antes, eles vão fazer a apresentação e conforme no decorrer vocês vão colocando as perguntas aqui, que no final a gente abre para a rodada de perguntas. Certo? Sejam muito bem-vindos. Sucesso para vocês, que vocês já são sucesso. E volto a ressaltar que para mim é uma alegria estar aqui como mediadora com vocês, porque é novamente aquilo que a gente acredita tanto da universidade pública, a parceria entre aquela que já foi docente e agora é minha colega, é uma colega que me deixa muito feliz, a Marli, o professor Fabiano e eu como técnica administrativa da universidade, né, como bibliotecária, é o tripé da universidade funcionando outra vez. Sejam todos bem-vindos e boa apresentação. Um abraço. Obrigado, Bárbara, pela essa apresentação super gentil. Bom, nós vamos dividir hoje, eu e Marli, essa fala. E vamos lá. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos, é um prazer apresentar essas reflexões para vocês e dividir, na realidade, são as nossas reflexões, as nossas observações com vocês, né? Nada que a gente vai apresentar, por isso nós tivemos muito cuidado em usar essa palavra, né? Proposta, porque tanto eu quanto Marli e vários colegas do projeto de pesquisa, a gente evita, né, esses parâmetros fechados, essas coisas que são muito encaixotadas, né? Então a gente teve muito cuidado de colocar proposta. Uma proposta, como a Marli vai falar, depende do tipo de biblioteca, depende do tempo que você tem, enfim, não há nenhum não há nenhum especialista em marca de proveniência. Os especialistas, uma falou na abertura, que é a professora Fernanda Maria Guedes Campos, e um outro vai falar no final, que é o David Pearson. Todos nós aqui somos pesquisadores interessados no tema, investigadores dentro desse tema de marcas de proveniência. Vamos lá.
Proposta de metodologia para o estudo das marcas de proveniência de um exemplar. Eu vou ficar com a parte, fazer uma reflexão teórica, e Marli depois vai apresentar um caso. Gostaríamos de agradecer a Unirio, obviamente, como a Bárbara mencionou, nossa casa, nosso lugar, nossa universidade. É muito importante ressaltar isso, agradecer esse espaço, agradecer essa oportunidade que temos de fazer essa pesquisa. Agradecemos também à Biblioteca Central, porque muito do que vai ser apresentado pela Marli foi desenvolvido no âmbito da Biblioteca Central, então é importante mencionar isso, que há uma possibilidade de interação e de pesquisa entre a Escola de Economia e a Biblioteca Central, né? Nós sempre somos acolhidos de muito bom grado. Já orientei vários trabalhos que tomaram a Biblioteca Central ou as setoriais como objetos de estudo. E, claro, a todos os parceiros do projeto de pesquisa, a todos que participam do projeto, vários deles vocês vão conhecer ao longo desse mês todo de outubro. Bom, vamos lá. É importante mencionar, né, porque sempre perguntam isso para a gente, nós não vamos falar de catalogação. Não vamos falar de catalogação. Catalogação propostas também, algumas coisas que estão sendo desenvolvidas, isso será discutido aqui por outras pessoas, pela equipe lá da Fiocruz, pela Biblioteca Nacional e também pela Maria Lúcia Befa, lá da USP, que vai comentar algumas coisas, mas nós não vamos falar sobre esse ponto específico. Desculpe se alguém aqui estava eufórico achando que nós íamos falar de catalogação. Não, de forma nenhuma. Começo aí com a Santíssima Trindade dos nossos estudos sobre marca de proveniência. É muito importante mostrar que existe um corpus de pesquisa já produzido e ainda o maior volume desse corpus está em língua estrangeira, mas um dos objetivos do nosso projeto de pesquisa e também desse ciclo de palestra é gerar um conteúdo em língua portuguesa. Então, todos esses vídeos que nós estamos fazendo, nós estamos produzindo e vamos produzir, isso ficará disponível, isso será fonte e referência para quem quiser usar. Então, é nosso interesse também de produzir. O Seminário Internacional de Marca de Proveniência, que foi adiado para o próximo ano, também ele é um movimento, né, do projeto de pesquisa em colaborar com essa difusão, porque apesar de algumas pessoas acharem que não havia pesquisa, não havia interesse em marca de proveniência, esse é um pensamento equivocado, porque havia pesquisa, outras pessoas estavam pesquisando isso, elas estavam, na realidade, difusas, mas pesquisas e interesse haviam, né, já há bastante tempo, isso não é novo. Outras referências que eu trago aqui também vão discutir as marcas de proveniência, né? Esse do Brian Richardson, ele é mais específico, e o da Fernanda Maria Guedes também, que foi a nossa conferencista da abertura. Esses dois outros, Collecting and Provenance, e esse outro, Provenance, são livros no universo museológico. São interessantíssimos, porque eles vão discutir o conceito, e esse conceito ele é articulado também no âmbito da museologia e no âmbito da arquivologia, como o nosso colega Frederico Ferreira apresentou hoje pela manhã, né? Fez uma aproximação com o universo da arquivologia. Trazemos de lá essas reflexões também. O que são as marcas de proveniência? Elas são marcas que permitem estabelecer o itinerário geográfico e intelectual dos livros, identificar seus antigos donos. A proveniência é isso. São marcas que ilustram, que caracterizam o itinerário do livro, o percurso que esse livro, a história desse livro, ou melhor dizendo, a história de determinado exemplar. Quando nós falamos de marca de proveniência, nós estamos falando de algo muito personalizado, que é o exemplar.
As marcas de proveniência, elas podem ser estudadas tanto em biblioteca, em arquivo, como hoje cedo o Frederico apresentou, em museus, né? Também, como eu mostrei aí, em museologia, em museus, é muito importante a documentação da proveniência das peças que chegam à coleção. Por isso que eu tenho o hábito de olhar sempre o que está sendo produzido, discutido no âmbito da museologia, porque eles discutem também esse conceito de proveniência. E é realmente vital para eles. E para que serve isso, né? Nós estamos num universo muito utilitarista, então é importante dizer para que serve isso. Não é só algo diletante ou para a gente passar o tempo. As colegas da Fiocruz, Tarsila e Fátima Duarte, que vão falar no nosso ciclo, fizeram esse diagrama e apresentaram num seminário que nós fizemos ano passado, um seminário fechado só para os membros do projeto do grupo de pesquisa. E eu acho que ele é muito elucidativo, porque mostra as várias possibilidades que resultam da pesquisa com marca de proveniência. Compreender melhor, a Marli vai falar um pouco disso, da memória institucional. Às vezes, aquele livro que está nas suas mãos, aquele exemplar das suas mãos, ele não tem uma relação patrimonial com a sua biblioteca, nem com a instituição onde aquele item está, mas a marca de proveniência pode ter relação. Ela pertenceu a algum indivíduo dentro daquela história, ou ela pertenceu a uma outra época daquela instituição, né? Valorização, obviamente, é fonte de pesquisa. Nós vamos ter aqui uma mesa onde nós vamos uma comunicação, onde vamos discutir as marcas de proveniência como fonte de informação. A professora Stephanie, já na sua dissertação, já falava da questão das dedicatórias como documento, como fonte. Redes, claro, a gente estabelece, né, fora do Brasil, existem alguns projetos que têm utilizado aquele princípio das redes para conectar coleções. Sim, as nossas coleções, a história das nossas bibliotecas é uma história de dispersões, de várias dispersões, né? Então, as marcas de proveniência ajudam nessa reunião. E essa reunião, ela é muito estratégica. Ela é muito estratégica no sentido de que determinado acervo ele se completa em outras coleções. Isso acaba formando uma rede, né? De fato, uma rede. Segurança, claro. Nós teremos uma mesa redonda na próxima semana com Mônica Carneiro, com a Diana Ramos, Jandira, e com mediação aliás, Jandira não, a Maria José Fernandes, com mediação da Fátima Duarte, onde vai discutir o carimbo, né? O ato de carimbar como um ato também de preservar e de colaborar com a segurança do acervo. Sim, o carimbo ele é um item importante para a segurança do acervo. Aguardem a mesa com as colegas. Não vou dar spoiler aqui. As marcas de proveniência, elas precisam ser estudadas dentro desse contexto da história do livro. Não é algo isolado. Não tem como ser isolado. Aqui nós temos um diagrama que é um circuito da comunicação baseado no circuito do Darton, que o Nicholas Barker faz, onde ele mostra as conjunturas econômicas e sociais que influenciam a circulação, a publicação, a circulação de um livro. Nós precisamos, quando estudamos marca de proveniência, não estudar aquelas marcas de forma isolada, porque ela isolada pode não fazer sentido algum. Mas eu preciso estudar tanto no contexto daquela edição que foi produzida, dependendo da marca de proveniência que eu esteja mencionando, e também dentro do contexto daquele livro dentro da instituição. Okay? Trabalhar com marcas de proveniência, a Marli vai mostrar um exemplo claro para isso, né? Eu não vou nem entrar muito porque ela vai explicar melhor isso. A gente pode trazer dois instrumentos.
Um é o paradigma indiciário, né? Que Carl Ginsburg trabalha, ou seja, essa questão de juntar peças, de juntar indícios. É uma verdadeira investigação, como nos falou a Fernanda Maria Guedes Campos na quinta-feira passada. Um outro instrumental que nós utilizamos para estudar a marca de proveniência é biografia material, ou como diz o Dominique Varry, essa arqueologia do livro. A biografia material, ela olha o livro como um objeto. Eu não estou olhando apenas o conteúdo, eu estou olhando o que cerca aquele objeto. Tanto as marcas de edição, quanto as marcas que o exemplar vai receber ao longo de sua história. Aqui nós temos duas referências que são muito... Elas se complementam, na realidade. Aqui, nós temos aqui o Secreto da Estante, da Idália Garcia Aguilar, que também fará uma comunicação no nosso ciclo, e da Isabel Cruz. São dois livros de biografia material com finalidades distintas. O da Isabel, ele é muito voltado para um grupo maior de investigadores, ele é mais amplo. Por exemplo, para historiadores, para restauradores, conservadores, é utilíssimo usar esse e outras pessoas interessadas na biografia material. Já o livro da Isabel Cruz é a biografia material como um instrumento para a catalogação. Então, são dois livros que se complementam, dois livros que estão inteiramente disponíveis online. E, claro, o pai de todos, né? A gente coloca aí, que é a introdução da biografia do Geisel, que é realmente a grande obra da biografia material, nossa grande referência. Estudar a marca de proveniência é entender o livro como um objeto, como eu disse, o livro como um artefato. Eu não estou interessado no conteúdo daquele livro. O conteúdo do livro ele é uma informação complementar, repito, dependendo da marca de proveniência que eu estou tratando. Mas o que me interessa ali são as marcas que aquele exemplar foi adquirindo ao longo da história. As rugas, os ferimentos, como nós temos quando acontece conosco, né? As nossas rugas, os nossos ferimentos, um corte aqui, um corte ali, não conta a nossa história? Uma tatuagem está contando uma narrativa histórica. Eu gostaria de pedir, tem alguém com o microfone ligado para deixar desligado, está ressoando aqui, eu estou ouvindo a minha voz, voltando a mim, tendo um retorno aqui. Eu fiz esse esquema aí para me ajudar também a entender, né? É sempre muito bom. A Marli depois ela vai comentar, ela foi me orientando, e quantas vezes, né, Marli, a gente ficava lá no refeitório da Unirio quebrando a cabeça em diagramas para conseguir pensar algumas coisas. É uma proposta, né? O que está aí? Na realidade, essa reflexão ela veio depois de um diálogo com a Maria Cláudia, que está aqui, que colabora com o projeto, e com a Fátima Duarte. Ora, eu tenho marcas, as setinhas estão aí indo e vindo, né? É uma mão dupla. Eu tenho marcas de uso, ou seja, são marcas que documentam um carimbo, por exemplo. Um carimbo de uma biblioteca, ele nasce com o objetivo de ser uma marca de propriedade, de marcar, carimbo não, uma etiqueta, por exemplo, um selo de um livreiro, um selo de encadernador, é a marca de uso. As marginálias, as anotações manuscritas são marcas de uso, né? A marca de posse, como por exemplo, a marca de posse é o quê? O que é essa marca de posse? São marcas que são elementos, nós precisamos entender a natureza da coisa. Não dá para simplesmente dizer, isso é uma marca de proveniência. Por isso que há que ter muito cuidado, há que ter muita humildade, né? Como dizia antigamente, calçar a sandalinha da humildade e ir devagar com esses estudos, porque aquilo que parece muito simples e muito fácil não tem uma resposta imediata. É preciso parar e refletir. Então, quando eu trabalho com marca de proveniência, é preciso pensar a natureza da coisa. Para que aquilo surgiu? O Fred, de manhã, explicou muito bem isso na comunicação dele. Ou seja, um carimbo
ele nasce com a função de marcar a posse de uma biblioteca, por exemplo. Existem marcas de edição. Muita gente pergunta, a marca d'água é uma marca de proveniência? Sim, sim, ela é considerada como marca de proveniência, mas é uma marca de proveniência que significa que está dentro da categoria de marca de edição. O livro nasceu com aquela característica. Então, tudo que nasceu com aquele livro é edição, faz parte daquela edição. Aqui eu tenho algumas tipologias de marcas de uso, marcas de posse e marcas de edição. Eu quero chamar a atenção que, por exemplo, quando você olha isso aí, uma folha de guarda, não necessariamente uma folha de guarda vai ser uma marca de proveniência, claro que não. Determinadas marcas de proveniência, como, por exemplo, a Biblioteca de Obras Raras de Manguinhos, a Biblioteca do Itamaraty, elas foram feitas para marcar a propriedade de livros daquela biblioteca. Isso não quer dizer que todas as marcas que todas as folhas de guarda serão marcas de proveniência. Entendendo o que eu disse, a natureza da coisa. Então, eu tenho etiquetas. As etiquetas, elas são feitas para os mais variados usos. Desde registrar a doação de uma biblioteca, desde registrar que aquele livro foi vendido pelo livreiro tal, ou foi encadernado pelo encadernador XYZ. Os ex-libris, a estrela, na realidade, das marcas de proveniência, o ex-libris manuscrito, que é uma marca que, por si só, já quer registrar a posse. O que é o ex-libris manuscrito? É a minha assinatura, que o David Pearson comenta que é a marca de proveniência mais antiga, a mais antiga. E aí eu posso fazer uma rubrica, eu posso colocar meu nome por inteiro. Por isso que é tão importante, como vai ser falado aqui na semana que vem com a Alicia, a paleografia. A paleografia é fundamental para esses estudos de proveniência, para determinados estudos de proveniência. O ex-libris gravado, praticamente essa categoria ex-libris, ele nasce para registrar a posse. É a função dele, da livraria de. Então, ele nasce para isso. Diferentemente, repito, de uma folha de guarda, né? Como eu acabei de dizer. Marli, é contigo. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem? Bom, essa proposta de metodologia começa a partir de duas experiências, né, de atividades realizadas. Tanto uma delas é o inventário descritivo das marcas de proveniência da coleção Memórias da Biblioteconomia, que foi um projeto coordenado pelo professor Fabiano, e que eu pude participar durante um bom período, fazendo estágio da Biblioteca Central. E também, depois que eu utilizei também o método para desenvolver a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Falar um pouquinho só da coleção, que é uma coleção especial, Memória da Biblioteconomia. Ela foi criada como coleção especial artificialmente, depois, na década de 80, 1980, mas ela reúne algumas obras que vêm desde o primeiro curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional e que foi um legado até chegar ao Rio, né? Que teve várias histórias, passou por várias instituições, os cursos da Biblioteca Nacional nos anos 1960, final dos anos 60, 1968, passou para a FEPIEG, que é a Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara, e que depois essa federação veio se tornar a Unirio. Pode passar, Fabiana, por favor? Então, no inventário da coleção, de todas as marcas, foi possível ter uma visão geral
das marcas de proveniência que apareciam daquelas itens, né? Então, foram cerca de 700 exemplares que foram trabalhados. Tinha uma equipe, né? E também supervisionada pela bibliotecária Maria Marta, e tinham outros colegas, e nós separamos as estantes entre nós e descrevíamos, fazíamos o trabalho de descrever essas marcas. Foi possível, então, ter uma visão geral, assim, do conjunto das marcas, aquelas que apareciam mais, aquelas que raras, né, que surpreendiam. E depois disso, então, é que veio a escolha do meu tema de trabalho, que foi a seleção de um dos exemplares, que é esse, a Foire de l'Imprimerie. Essa imagem que está aqui, na verdade, ela é da Gálica, da Biblioteca Digital Francesa, porque tem essa obra digitalizada já, então eu aproveitei e usei aqui. E com essa seleção desse exemplar, eu fiz um trabalho mais aprofundado sobre as marcas de proveniência dele, para tentar traçar essa trajetória, um pouco da vida dele. Como é que esse livro, que foi impresso na Holanda, em 1740, chega aos anos 2020, né, está lá na Unirio. E um pouco é uma história do exemplar, mas que também vai contar outras histórias. O exemplar, a seleção de um exemplar, esse trabalho de estudos, de pesquisa sobre as marcas de proveniência, é impossível, tipo assim, o próprio inventário, né? Foi um projeto muito ambicioso de a gente conseguir fazer isso, estudar ver cada exemplar, porque tinha uma equipe disponível, pudemos fazer isso. No dia a dia de uma biblioteca, vai ser muito difícil. Então, eu acredito que tem que ter algum critério para poder selecionar por onde você vai começar, o que eu vou selecionar, né, para começar e estudar. E um pouco esse livro, esse exemplar, demonstra isso, que ele tem um valor histórico, ele tem um valor institucional, ele é o mais antigo da coleção, o exemplar mais antigo da coleção, e ele também tinha o carimbo da Real Biblioteca. Então, alguns critérios que chamaram a atenção para começar a estudar esse exemplar. Pode passar, Fabiano, por favor. E como é que foi feito isso, né? Mais uma vez, ver o livro na perspectiva dele como um artefato. É o que compreende a bibliografia material. Também apoiado, o meu trabalho assim, né, foi muito apoiado na Idália Garcia Aguilar, né, no livro dela, nos materiais que ela explica, e ela indica sempre que a bibliografia material sempre que está num contexto social. O objeto sozinho, ele não tem tanta representação. Por que aquele carimbo ou aquela assinatura vai ter realmente um valor, um significado, se você considerar todo um contexto? E as marcas de proveniência fazem parte desse estudo dentro da bibliografia material. E a Idália Garcia também indica isso, que ela tem duas funções. Apesar da gente ter falado aqui que não ia falar da catalogação, mas olha, a catalogação está aqui. Então, seria uma das funções de você fazer uma análise material de um exemplar. E também o estudo histórico. Pode passar, Fabiano.
Então, como começar? Primeiro de tudo, como a gente está vendo disse, e é possível ver até mesmo pela variedade e diversidade de temas que a gente está vendo que vai ter nesse ciclo de palestras, e que a gente vê que tem outras pesquisas. As pesquisas são de variados temas, né? Pode ser dedicada aos bens livres, pode ser pela catalogação, pode estar destinada a cobrir uma coleção ou só um exemplar. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja definir os objetivos. O que se pretende? Qual é a intenção? E depois delimitar os parâmetros, porque há muitas limitações, né, de tempo, porque é um trabalho que demanda tempo, e então é preciso planejar um pouco para que isso tenha um bom fluxo, né? E falando ainda aqui um pouquinho da catalogação, mas no sentido de para que serviria a análise material e as marcas de proveniência para a catalogação, primeiro tem que também prever o que as políticas e as diretrizes de catalogação indicam para esse tipo de informação, de dado, né? Qual será a terminologia que vai ser utilizada? Isso é importante, porque é uma coisa que tem que ter um padrão dentro do catálogo. A questão do acesso. Um pesquisador que tem interesse em determinado elemento e que seria uma marca de proveniência, ele precisa saber se tem aquele exemplar, tem aquele carimbo, ou tem aquela assinatura. Então, é uma forma de você garantir a recuperação da informação. Mas, ao mesmo tempo, você está informando também o valor especial daquele livro. Então, você vai ter um conflito de interesses, como é que você vai resolver isso? Marli, você consegue me ouvir, Marli? O seu som, ele está com um problema, a gente não... tá abafado, está com alguma coisa... ele está irregular, né? Mas agora ele ficou numa continuidade não muito positiva. Isso está reverberando. Vê se você consegue falar agora. Vê se melhora. É melhor? Bem melhor, Marli, bem melhor. Obrigada, desculpa, dá sequência na sua apresentação. Agora eu não ouço. Oi? Eu não ouço. Não vem aqui não. Só um minuto que a Marli está vendo aqui, gente. Alô, melhorou? Não. Muito. Mas você ouve a gente? Melhorou? Sim, melhorou bastante. É melhor? Sim. Sim. Bom, vamos continuar. Vou fechar aqui. Então, portanto, tem que... Marli, seu microfone está Você fechado. desativou o som, Marli. Você desativou. Marli? Marli, seu som tá mudo. Seu som tá mudo, foi péssimo. Meu Deus. Acontece. Coisas da produção. Coisas do mundo tecnológico. Pronto, Marli, agora dá para te ouvir. Eu estou usando outro microfone.
Então, deixa eu estar muda aqui no um e falando no outro, tá? Tá certo, então tá bom. Você está no telefone da. Você está Bom, no som da Naima, né? continuando. Tá bom. Vai ter primeiro duas vertentes, sempre para ambos os casos, tanto para a catalogação ou quanto para o estudo histórico, é preciso delimitar a pesquisa em duas etapas. A primeira etapa vai ser em relação à edição, compreender o que aqueles aspectos históricos e materiais que vão servir de suporte para o estudo do exemplar. Até para você, a Idália Garcia fala uma coisa que é conhecer para descrever. Eu acho que também tem que conhecer para distinguir, né? O que é uma marca de manufatura, de como é que o livro nasceu originalmente, para poder depois entender as intervenções ou as outras características que dizem respeito ao exemplar e não à edição em si. Então, nessa etapa, a gente estuda a estrutura original do livro, os materiais utilizados. Aqui eu falo em conteúdo, mas não é o conteúdo textual, não é o que ele está escrevendo, não é o assunto, nem nada. É o que aquele conteúdo tem de informação que a gente pode ver, né? Tanto do aspecto gráfico, como os tipos de letras, né? E os erros que, às vezes, no livro antigo é muito comum até de encontrar erros que tem num exemplar, mas no outro já não tem, porque rapidamente eles mudavam ali a prancha e consertavam. Então, e também, né, nessa pesquisa sobre edição, você vai ver todas as relações interpessoais que estão envolvidas naquela produção do livro. Do autor, o editor, os impressores, os ilustradores e gravadores, caso hajam, né, assim. Mas se há outras edições diferentes, né, ou essa foi uma edição única, se existe a mesma obra em outras bibliotecas, como é que elas foram tratadas e se pode até comparar um exemplar com outro, como foi o caso que aconteceu comigo, que tem o da Gálica e também tem um exemplar na Biblioteca Nacional, do exemplar que eu estudei, né? E, então, algumas também fontes de informação sobre esse estudo da edição seriam os catálogos, as bibliografias, algumas críticas, outras publicações que citem essa obra, além de também poder contar com o apoio de especialistas no tema, ou no autor, ou nos impressores. Isso vai depender um pouco do que vai ser estudado. Pode passar, por favor. E depois, então, vem a análise material do exemplar, que no caso aqui tem essa fala, que é essa citação do Fabiano, que é identificar, analisar, estudar, classificar, agrupar e depois registrar. Essa análise material do exemplar é feita através do colacionamento, que é uma análise minuciosa, página a página, de tudo que aparece extra, né? Ali ou inesperada ou uma intervenção posterior ali naquelas páginas. Esse trabalho é um trabalho que demanda tempo, né? Principalmente se for um volume, muitas páginas, ou uma coisa muito delicada, você tem que ter todo o cuidado de folhear o livro, e às vezes isso pode envolver você fazer esse trabalho umas 2, 3 vezes, depende, né, também do seu olhar, que com o tempo vai sendo treinado para esse tipo de busca, né? Você tem que olhar para uma página e ver, aqui tem um sublinhado bem levinho de lápis. E que mais? Aí tem também essa questão da padronização dos registros,
e da descrição das ocorrências. Como é que você vai dizer isso? Você pode falar na ordem estrutural do livro, né? Na capa tem não sei o quê, né? Na segunda página e tal. Ou pode separar por tipologia. E também envolve os níveis de descrição. Se você vai colocar uma coisa muito simples, carimbo, ou você vai completar aquilo, carimbo da instituição tal, com data e tal, né? Pode passar, por favor. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe para mostrar justamente essa sistematização do que você está pesquisando. Esse exemplo é do inventário, né, das marcas da coleção. E ele foi feito na ordem estrutural do livro. Então, primeiro tem a capa e depois optamos por colocar com a descrição didascálica, né, que é a fotobibliografia, do jeito que aparecia, com as duas barras indicando a quebra de linha ou outra mudança, né? E depois, no final, o tipo de marca, carimbo, anotação manuscrita caneta e tal. Desculpa. Uma água aí. Pode passar, Fabiano, por favor? Aqui já é como eu utilizei no meu trabalho de conclusão. E eu optei por colocar os tipos, separar pelos tipos de marcas. Aqui são só 2 exemplos, que seriam os carimbos e as anotações manuscritas. Então, também usei a fotobibliografia e indiquei aonde aparecia. Página, né? E nas anotações manuscritas, também a mesma coisa, com o local da marca no final. Pode passar. Bom, depois de coletados todos esses dados, foi possível criar esse quadro, que seria uma linha espaço-tempo das marcas, que tanto tem o local e o período de onde elas foram, né, a informação indicada. Esse quadro foi muito importante porque foi ele que me permitiu juntar, associar o período histórico das instituições e de cada das pessoas envolvidas. Então, no meu trabalho, através disso, eu consegui construir uma narrativa sobre essas 4 bibliotecas e como é que esse exemplar circulou, né, até chegar à Unirio. Pode passar, Fábio? Bom, aí, para terminar, eu relembro que essa metodologia ela tem que ser adaptada de acordo com a intenção e os objetivos de cada instituição e de cada estudo. Ela... Desculpa. Não vou conseguir. Vamos lá, Marli, deixa eu continuar aqui. O estudo das marcas de proveniência possibilita diversas abordagens, como o resgate da memória das instituições ou seus proprietários, conhecer a história das coleções das bibliotecas. Sim, justamente com esses indícios que vão sendo coletados, né? E essa foi, na realidade, o motivo, né, que levou a todo esse desdobramento. Foi possível realmente conhecer
detalhes da história da coleção e também como existiam carimbos de outras etapas da Unirio, né? Que a Unirio ela vai se juntando em várias faculdades, se juntando para se tornar a universidade como é hoje. A gente conseguiu reconstruir esse caminho através desse único exemplar. A bibliografia material, ela, aliada à história do livro, são fundamentais para a análise material do exemplar. Sim, não adianta... Aliás, com a bibliografia, uma coisa depende da outra. Para quem for analisar, trabalhar com o livro, sem conhecimento de bibliografia material, o trabalho ele não adquire um equilíbrio. Porque, e a bibliografia material, sem a história do livro, também fica desequilibrado. A balança não funciona direito. Ou seja, entender da biografia material é ter métodos, como ela apresentou, para captar informação, colher informação e apresentar essas informações e tornar essas informações compreensíveis, né? E a história do livro, ela dá para a gente o contexto, que é aquele que eu disse lá atrás, no início, né, da questão do contexto do livro. Ela traz essa possibilidade para nós. No que diz respeito ao patrimônio bibliográfico, como eu disse também no início, nós já observamos, né, em outros estudos, eu também já observei isso em trabalhos de outros colegas que apresentaram em eventos, enfim, que no processo da gestão do acervo dentro de uma biblioteca, ou no processo... o livro, uma determinada edição, ela não faz sentido para a coleção, mas a marca de proveniência, sim. Por isso que, normalmente, quando eu dava curso de gestão de coleções especiais, eu sempre falava isso. No momento da seleção, nunca selecione uma doação de uma biblioteca apenas pelos títulos. Olhe o exemplar. Olhe o exemplar. Um exemplo fabuloso disso é o trabalho da Luana Peleja, que aonde ela é a dissertação que ela defende na COC, e ela faz um estudo, ela traz uma coleção de volta graças a olhar o exemplar. Itens que iam ser descartados pelos títulos, né? Por uma questão também, no caso, na biblioteca universitária, por uma questão pelo critério da data, que aquele livro ali, pela data, não faz sentido mais na coleção, deveria atualizar a coleção, quando na realidade existiam marcas de proveniência nos exemplares que justificavam a permanência daquele objeto na coleção. Porque ele tinha uma absoluta aderência com o patrimônio bibliográfico da instituição. Marli, você quer falar alguma coisa? Pode. Você quer falar mais alguma coisa, Marli? Voltou Desculpa. Aí? Desculpa, eu fiquei nervosa e deu nervosa. Bom, eu quero também lembrar que a gente fala muito do estudo das marcas, principalmente dos livros antigos, né? Mas isso também pode ser feito nos livros mais novos e modernos, não é uma coisa restrita aos livros antigos, né? E eu espero que, desculpem a minha falha aqui de tossir, microfone ruim, mas acontece. Não, acontece. Algumas referências, esses slides, assim como os outros das outras palestras, ficarão disponíveis no site do evento a partir de novembro, então vocês vão poder acessar aí todo esse conteúdo adiante, né? Todo esse material vai ficar disponível, assim como os resumos, resumos simples, resumos expandidos, enfim, vão ficar disponíveis. Obrigado a todos. Obrigada. Apresentação impecável, Marli. Eu acredito que você estava tossindo, na verdade, porque você sentiu todo o cheiro da biblioteca quando você começou a falar dos carimbos. Você provavelmente sentiu aquele bafo que só nós conseguimos lidar com ele, né? E quando vem a saudade, vem esse... E quando você começou a falar dos carimbos, você começou a tossir. Eu ainda ia brincar, mas falei, não, deixa ela terminar a apresentação para isso.
né? Porque você foi mostrando ali as fotos da sala de obras raras da nossa biblioteca. Eu falei, bem, sentiu aquele cheiro o cheiro dos livros, né? O cheiro do tempo. Gostaria de agradecer enormemente a apresentação de vocês e mostrar que ela está aqui cheia de elogios, né? No nosso chat, e dizer que é de uma riqueza absurda o trabalho de vocês, porque vocês vão trabalhar com o acervo da universidade, né? Vão ressignificar e significar o acervo da universidade a todo tempo. É a coleção de memória da biblioteconomia, e ela está ali na sala na seção de obras raras da nossa biblioteca central, mas vocês deram todo um contexto para aquela coleção, né? A coleção ela começou a ganhar uma história. Ela não é só mais aquela sala daquele setor onde ninguém mais entra porque os livros são raros. Mas são raros por quê? Né? São especiais por quê? Por que a gente tem que ter respeito na hora de manusear? Não é ter medo, né, desse tipo de material. É ter o respeito na hora de manusear e saber o quanto ele está contando a história. E vão ressignificando também a sala ali, né, da Biblioteca Central. A Biblioteca Central da nossa universidade, da Unirio, que é tão viva, tão múltipla, né? Porque no segundo andar, onde está o setor de obras raras, ao mesmo tempo, você tem no primeiro andar uma biblioteca que ferve com todas as inovações da universidade, e ao mesmo tempo ela está ali toda uma narrativa da história, e dizer que é inegável que eu me lembro de quantas vezes Marli entrou na sala do lado, onde eu também estava trabalhando com um pedaço da história, e conversávamos, né? Eu e Marli fazíamos aquele horário noturno, trocando sempre as histórias ali da noite, para trabalhar aqueles acervos. Falávamos dos nossos queridos fantasmas que contavam as nossas histórias ali. Sem deixar de saudar, é claro, Maria Marta, que infelizmente não está por aqui, mas que também tem todo um trabalho de coordenação e atividade nesses acervos, né? E agradecer também a contribuição sempre do professor Fabiano com a Biblioteca Central, né, para desenvolver as atividades e transformar a biblioteca nisso que ela é, um manancial de pesquisa, né? E o trabalho que vocês fizeram mostrou que um exemplar tinha tantas possibilidades de pesquisas. Nós mentalmente, eu não sei quantos tem naquela sala, mas você imagina o tanto de história que aquela sala tem para contar, né? E vocês fazem a identificação dos carimbos, que vai fazer uma narrativa da universidade, né? Vocês comprovam a materialidade ali da universidade em si, né? A Marli traz muitos carimbos FEFIEG, FEFIERJ, então, assim, o exemplar, ele está contando a sua história e a história da universidade. E, assim, né, no todo, ele vai contando a história dele, a história da universidade, a história de quem passou por ele, a história de quem estudou, da onde ele veio, ele está ali contando para a gente, né? Eu gostaria de pedir para vocês falarem mais um pouco quando vocês tratam de uma parte que eu acho super relevante até para o nosso ciclo, que vocês falam disso, de conhecer a história das coleções e a história das bibliotecas, né? Vocês exemplificaram isso muito no inventário, mas vocês podiam falar mais um pouco para a gente aqui? Tem um aspecto, eu estou orientando um trabalho lá no MAST, no PPACT, e durante a aula, numa das aulas, nós discutimos isso na disciplina uma disciplina chamada Formação e Gestão de Coleções Especiais. E essa pergunta apareceu em alguns momentos. Muito, muito interessante essa sua pergunta, Bárbara, muito boa essa sua pergunta, que abre possibilidades para alguns comentários adicionais. Uma das coisas, não posso dizer, eu não gosto de dizer que tem um passo a passo, enfim, um dos procedimentos que não pode faltar quando você vai estudar a marca de proveniência é entender a história, primeiramente, da onde aquele livro está. Aonde aquele livro está? Bom, aquele livro está... foi o exemplo que eu dei para os meus alunos no MAST. Bom, o livro está dentro de uma universidade. Então, assim, e pertenceu ele pertence a uma biblioteca setorial, sei lá, de um curso de matemática. Então, eu preciso, primeiro, estudar a história da universidade no Brasil, a história da matemática no Brasil
e a relação da matemática com aquela universidade. A mestranda, a bibliotecária Ingrid, a mestre, né, já mestre Ingrid Lopes, no PPACT, fez algo semelhante quando ela investiga a Biblioteca de Química da UFRJ. Daí, entender a história da instituição, por que eu estou falando isso? Não é preciosismo, é porque quando você estuda a história da instituição, eu até comentei isso numa conferência que eu fiz no IBGE, a história da instituição é fundamental, é o primeiro passo, porque eu vou identificar ali a trajetória da instituição. Eu vou identificar ali atores cujos nomes desapareceram da narrativa histórica da instituição, desapareceram da memória discursiva da instituição. Então, estudando a história da instituição, quando Marli, por exemplo, eu passei para ela os artigos que tinham a dissertação a tese da professora Carmen Irene, por exemplo, onde ela estuda a história da Unirio. Passei textos sobre a história da nossa biblioteca, sobre a história do curso. E isso vai municiando, isso municia o pesquisador de informações e aguça o olhar dele. Ou seja, e não é simplesmente estudar a história daquela instituição, parar ali e acabou. A todo momento vai ser necessário ir e vir. De repente, voltar, aprofundar mais em algum estudo. Quando eu comecei a entrar nessa sala, a olhar esses carimbos, a olhar algum desses livros, quantas vezes eu mandei pelo WhatsApp, a Mônica Carneiro está aqui, a Rosângela von Helt está aqui, quantas vezes eu mandei para a Rosângela, eu mandei para a Jandira, porque as nossas histórias, a história do nosso curso e a história da BN, elas estão muito felizmente ligadas, né? E foi mais um prazer também fazer esse estudo por conta disso. E muitas vezes eu não conseguia identificar, mandava para elas uma foto de um carimbo ou uma foto de uma anotação manuscrita na capa, por exemplo. Isso é fundamental, é necessário tanto para avançar, você conseguir identificar alguns detalhes na obra, quanto para complementar informações que possivelmente ficaram esquecidas ou deixadas pelo tempo, né? Ou seja, as marcas de proveniência elas servem quase como uma complementação de uma documentação arquivística sobre a história de uma instituição. É um pouco isso, por isso que elas são tão importantes. Diga, Marli, quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de falar, era para ter falado durante a apresentação, mas escapou, que é um pouco assim, através de uma parte, né, do exemplar, a gente consegue compreender uma coisa muito maior, que tanto a origem da coleção e a memória da instituição, as pessoas que estão envolvidas, não só, nesse caso, na manufatura do livro, né, mas também aqueles que, de alguma forma, se relacionaram com aquele livro. Né? Tanto os profissionais, quanto os leitores, os alunos. O livro tem uma função, até certo momento, ele é uma função utilitária, depois ele vira um documento histórico. Então, isso tudo tem né, através só de uma informação, de um exemplar, de um único item, a gente consegue visualizar tudo isso que pode ter por trás, né? É muito boa essa sua fala, Marli, porque me faz lembrar, né, um conto, né, o famoso conto do Borges, onde ele fala das vozes dentro de uma biblioteca, mas aí ele está se referindo aos autores dos livros, especificamente. Quando eu comecei a aprofundar os estudos de marca de proveniência, a ler uma tese, uma dissertação, a participar de uma banca, o exemplo mesmo do trabalho da Luana, para mim, foi muito impactante, o trabalho dessa bibliotecária. E aí eu fiquei imaginando, né, transpondo esse discurso, esse texto do Borges, quantas vozes são silenciadas e são apagadas quando um acervo é descartado, sem critério, sem olhar as marcas, sem tomar cuidado em analisar. É porque
aquela biblioteca, durante um bom tempo, ela foi instrumento, ela foi parte da instituição, ela foi um braço da instituição. E daí, de repente, aquilo ali é desfeito. Ou seja, várias vozes, às vezes o último registro, existem casos assim, o último registro conhecido sobre uma informação ficou ali. Estava naquele exemplar que foi perdido. É claro, é o que diz a Maria Idália Garcia Aguilar na introdução do livro dela. Há vários segredos nas estantes das bibliotecas, né? E não só os autores dos livros, mas essas marcas que estão ali, silentes, esperando algum contato, né? Aproveitando o gancho do que você falou, Fabiano, agora, e Marli também, vocês também trabalham com toda a marca de proveniência voltada para o desenvolvimento de um campo científico. Isso é magnânimo, né? Quando você vai vendo, né? Às vezes um ex-libris de um livro de alguém vai dizer a influência que deu para o cara desenvolver uma teoria, né? De um campo científico. E isso me chamou muita atenção também para vocês. Vocês acreditam que esse estudo das marcas de proveniência, ele também pode trazer para a gente evidências de fatores políticos dentro da gestão e coleção do nosso acervo? Mas, assim, não só políticos institucionais, mas eu digo políticos num macro, assim, o quanto a política disse... vai ler isso, vai fazer isso e agora é isso, assim. As marcas, elas também trazem essa história, assim, silenciada, mas ao mesmo tempo gritando. Bárbara, que pergunta maravilhosa. Que pergunta maravilhosa. Eu vou citar um exemplo. De vocês que é maravilhoso. Eu vou citar um exemplo que eu admiro profundamente, que eu acho lindíssimo, que é feito pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco. Eles, inclusive, eu orientei um trabalho aqui no Rio, onde o aluno usou esse material como fonte. Eles identificam nos livros os carimbos da chamada comissão para o livro técnico, uma coisa assim. Foi uma comissão chamada COLTED, tem essa sigla, COLTED. Ela surgiu durante a reforma universitária, ali em 67, 69, muito dentro daquele conjunto do chamado Acordo MEC-USAID. Até hoje não se conhece todos os livros que a COLTED distribuía, comprava livros e distribuía, ou subvencionava editoras. Há alguns trabalhos, obviamente, sobre a COLTED, mas assim, a lista de livros. E o que esses colegas fazem, é claro, conhecendo o contexto histórico, aí mais uma vez, a gente sabe que foi uma comissão que surgiu dentro da reforma universitária, em pleno regime militar, e que tinha como pano de fundo um convênio com os Estados Unidos, com a USAID, né? Ou seja, existe toda uma questão aí por trás. E aí esses colegas da Biblioteca Central da UFPE, eles fazem esse trabalho, eles identificam esses elementos nos livros. Por quê? Há uma narrativa ali. Eles identificam e descrevem esses carimbos. Há uma narrativa. Bárbara, eu já vi, foram 10 anos dando curso de gestão de coleções especiais, praticamente, ensinando isso na universidade. Eu já vi relatos, eu nunca presenciei isso, mas eu já ouvi relatos de livros que foram descartados por conta das marcas de proveniência, por uma questão política. Determinada marca de proveniência estava associando com uma figura específica ou com um período específico, e aquela instituição resolveu descartar os livros. E aí não foi nem pelos títulos, como a gente costuma ver, né? Pelo título, ou pelo autor, ou pelo assunto, mas foi descartado devido à marca de proveniência. Eu já ouvi esses relatos de alguns bibliotecários. Nossa, é muito, muito... Marli vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre isso, dessa coleção, né? Também tem a própria... Tinha uma Fundação Nacional do Livro, também estava alguns livros, e que também tem um carimbo, tem uma indicação sobre isso, e através daí a gente consegue ver quais são os livros recomendados, né, para aquela determinada época. Sim, sim.
Há Maravilhoso. uma questão política muito forte aí, Bárbara, muito. A gente percebe política, ideológica, é, percebe-se alguns elementos. Quando, por exemplo, a gente vai estudar a própria história de determinados acervos. A gente tem, é por isso que eu costumo dizer sempre, quando eu estou numa banca, orientando um trabalho voltado para a biblioteca universitária no Brasil. Tem que estudar a reforma universitária. Tem que entender a reforma universitária. Se você está se tiver alguém aqui que trabalha numa biblioteca, numa universidade e está ligado à biblioteca universitária e deseja fazer estudos de marca de proveniência e coleções especiais, sinto muito, mas você tem que estudar a reforma universitária. Você tem que entender o que foi aquele período, né, para as universidades. Sim, sim, sim. E também existe uma curiosidade da minha parte, né? Por isso que eu fiz também essa pergunta para vocês, porque tem os livros que foram substituídos solenemente pelo COUTED, né? Eles somem do inventário e entram, por exemplo, um número que era o 393, some o 393 original e entra o 393 indicado pelo COUTED, né? Para você também não ter um susto na dinâmica da universidade, do acervo. O acervo nem cresce nem diminui, ele se mantém estático porque certos livros foram retirados. E talvez a gente nunca tenha memória desses livros que foram retirados, né? Eu lembrei, Bárbara, do seu caso, do que você presencia na biblioteca lá, com os carimbos do DIP, né? Da censura, com as peças teatrais peças teatrais, né? Sim, sim, sim. Das trajetórias que nós temos de peças teatrais ali que não conseguiram nunca serem encenadas, nunca, né? Que elas vão ser... Tem uma peça que a trajetória dela, ela vai sendo censurada no governo Vargas, ela vai ser censurada na ditadura militar, ela vai ser censurada no final dos anos 80, né? E ela só consegue sair em filme na década de 90. Só em filme, toda traçada, assim. E a gente tem toda a trajetória dessa peça. É bem interessante. Tem aqui uma pergunta, eu vou trazer para vocês a pergunta. Eu tenho uma dúvida. Como conscientizar as instituições de que esse tipo de pesquisa não é só válida, mas também necessária para poder valorizar seus objetos bibliográficos historicamente? Essa pergunta é muito maravilhosa, porque ela está falando praticamente uma indicação de política, né? De política pública e vamos pensar num ambiente menor, né? De política de coleção, né? De política pública também, né? Vamos longe. Posso estar enganado, mas eu acho que quem perguntou isso é uma colega da Argentina, acho que é da Argentina, se eu não me engano. Bom. Isso, Javiera, não sei falar. Trabalha com história do livro, dá aula sobre história do livro, história da encarnação, enfim, trabalha muito com isso. Sim, aliás, como conscientizar, né? Não é um processo simples. Eu costumo dizer para os meus colegas bibliotecários que o meu lugar aqui é muito confortável, porque eu sou simplesmente um teórico, né? Muitos bibliotecários, como Bárbara, por exemplo, tá na linha de tiro, né? O meu lugar aqui é muito confortável, é teoria, né? Por isso que eu gosto tanto, valorizo tanto esse projeto de pesquisa, porque tem muitos colegas que estão na linha de tiro. Então, o diálogo é muito bom com esses colegas, porque eles me trazem para a realidade. O que eu percebo, Javiera, é o seguinte: é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, é um trabalho, como a Marli mesmo mencionou, não é fácil você fazer. Claro que não dá para fazer isso para as coleções inteiras. Eu estava discutindo isso recentemente com uma colega do consórcio europeu, onde nós comentávamos a necessidade de algo chamado gerenciamento da catalogação. Nós comentávamos sobre isso. Essa discussão a gente não tem só aqui no Brasil. E ela falava isso comigo. Uma das perguntas que sempre me fazem, eu não posso ficar olhando toda a biblioteca, todos os livros. Obviamente que não. Esse trabalho que a Marli fez, ela disse muito bem que não há como olhar livro por livro dessa maneira. No entanto, o que
tem se discutido muito é, a partir do inventário que a biblioteca tenha, estabelecer ali a prioridade. Estabelecer a prioridade. Por exemplo, essa coleção que nós trabalhamos na Biblioteca Central está toda catalogada, está toda inventariada, está tudo ali. A partir da lista que nós tivemos, que foi gerado e passado para a gente, nós começamos a pensar na seleção. Não é um processo fácil, porque normalmente a gente vê o que me incomoda, não somos, às vezes, quem está acima não ter essa consciência. O que me incomoda é quem está ali no gerenciamento não ter essa consciência. Porque se quem está ali tem essa consciência, é um trabalho gota a gota, de convencimento. E aí, a Vera, tem uma coisa que eu gosto, que eu acho muito interessante, que as marcas de proveniência têm feito, não só aqui no Brasil, mas em outros países, a marca de proveniência ela faz o seguinte: quando você identifica, você vai atrair outros pesquisadores, outros pesquisadores. Quanto mais... eu me lembro de uma discussão que nós tivemos na IFLA, na época eu participava da IFLA, o que fazer com as coleções de livros raros e coleções especiais. Estou falando em relação à Europa, onde eles viram um esvaziamento, sobretudo os livros antigos, com os livros antigos, manuscritos e livros antigos, eles viram um esvaziamento de algumas salas. O que fazer? Como atrair de volta esses pesquisadores? Assim como hoje em dia as editoras criam artimanhas para atrair, para você comprar o livro impresso, né? Ele trabalha com a materialidade. Várias bibliotecas europeias e brasileiras, aqui no Brasil, tem gente já fazendo isso, usa a marca de proveniência como estratégia para atrair outros tipos de pesquisadores, ampliar a ressonância dessa coleção e também a ligação de um acervo com o outro. Esse caso que a Marli nós apresentamos aqui, ele é explícito. É claro que há uma relação entre o acervo da Unirio, entre a coleção Memória da Economia e a Biblioteca Nacional. Mas nós temos casos do nosso projeto de pesquisa de colegas que durante as nossas reuniões perceberam que na coleção da onde ele é curador tem carimbo ou tem um ex-libris que tem na outra coleção lá em São Paulo ou em algum lugar do norte, do nordeste. E isso é estratégico, na medida que você cria uma rede. O que isso quer dizer? Cria um elo. Você pode usar como argumento, né? Você cria quando você cria um elo ali muito forte, você vai dizer, bom, o desaparecimento dessa coleção vai desfalcar a coleção XYZ. Eu sei de um caso aqui no Rio de Janeiro específico onde isso aconteceu, onde o gestor da coleção estrategicamente começou a identificar. Ele fez um trabalho a partir dos títulos, aí ele foi atrás mesmo. Foi uma caça às marcas de proveniência. Marca de proveniência do Império, do período imperial. Porque ele percebeu que a direção, naquele momento, adorava esse assunto. E aí ele foi atrás, buscou muitas marcas de proveniência de personagens históricos do período imperial. E aí ele apresentou, fez uma exposição muito bonita, interna, para mostrar aquele... E isso, o que resultou isso? Resultou na contratação de mais 2 bibliotecários. E a biblioteca não deixou de correr o risco de ser fechada, como estava acontecendo. Isso é maravilhoso, isso é uma estratégia de sobrevivência também, né? Exatamente, Bárbara. E quando vocês falam dessa relação com a catalogação, também mostra, né, que não há essa separação, né? Por exemplo, as bibliotecas universitárias, elas tendem, claro, depois de outras reformas, a responder a demandas do MEC com as suas bibliografias básicas e complementares, né? Principalmente de todas as transformações que nós tivemos depois do Reúne, principalmente, né?
E aí parece que há assim, um deslocamento, né? Você começa a catalogar o que está chegando de novo, num desespero, numa pressa pelo MEC, e aquilo que já estava, ele vai ficando para trás. E aí parece que só esse acervo que ficou para trás, ele automaticamente vira velho ou histórico, e aí a catalogação precisa ser ágil com o que está chegando aqui, né? Então, ela é muito rápida. Quando ela vem para esse histórico, ela se assusta, né? Mas enquanto ela é primordial, porque se hoje estamos conversando em 2020, falando desses livros, daqui a 30 anos, esses livros de 2020 serão os livros antigos, os livros a serem estudados, né? E aí a catalogação, às vezes, não faz essa conversa, não só com esse tipo de coleção, mas também com a gestão. Fica tudo muito separado, né? Como se as marcas de proveniência elas fossem em um outro lugar dentro da realidade dos acervos da biblioteca, e ela está em todo lugar, porque a marca que a gente está colocando nos livros agora são as que serão estudadas daqui a 30, 50, 100 anos, sabe-se lá quanto tempo esse material vai durar agora, né? Então, essa conscientização de que também as coisas não são brocadas, né? Porque parece assim, pessoal da marca de proveniência, pessoal do acervo histórico, pessoal do não sei o quê. E todos nós estamos trabalhando ali numa unidade para salvaguardar todos esses acervos, né? E é interessante, se tem uma das várias coisas que eu aprendi durante os quase 7 anos que eu fiquei na IFO, em Comissão de Coleções Especiais de Livros Raros, foi também que lá fora, em outros países, sofrem também de falta de mão de obra. A gente fala muito isso aqui, mas eu não tenho suficiente, funcionário suficiente. Também passam por isso. E a gente, quando estuda a história das bibliotecas e vai ler, às vezes, um catálogo lá do século XVI, XVIII, estava lá, o Gabriel Naudet já comentava isso no prefácio do livro dele, né? A dificuldade que é tratar e organizar tantos livros, como ele falava, lá no século XVI, né? Aliás, XVII. Então, assim, há essa escassez também, mas como você bem disse, Bárbara, é uma estratégia de sobrevivência. Sim. Um marketing, né? Eu costumo falar em todas as visitas do MEC, principalmente para as escolas de música, onde nós temos mais acervos históricos, né? Que no acervo velho, não, meu bem, isso aqui é acervo histórico. Você quer estudar a história da música aqui? Isso aqui é paraíso de musicólogo. O olho do avaliador, ele já muda, assim, porque ele fala também, bem, o bibliotecário sabe com o que está lidando. Né? Uhum. Ele conhece o seu material pregresso e o seu material atual. Ele sabe o peso da coleção que ele está levando ali. Então, já muda e isso faz toda a diferença. Nós estamos muito preocupados hoje em dia com o fetiche da tecnologia, sem nos esquecer de onde nós viemos, né? E toda a trajetória para a gente poder chegar nas tecnologias que nós temos hoje. Então, bem... Isso é um assunto que, na verdade... tem acontecido muito, né? Porque as bibliotecas crescem com as doações de coleções especiais de um determinado, uma pessoa, ou um professor, ou um intelectual. E essa coleção, quando chega, também já tem que ser tratada, né? De uma forma que as marcas de proveniência tem que ser... vai ter uma indicação, que é da coleção... Professor fulano de tal, assim. Professor Fabiano Catal. Ai, meu Deus, essa coleção, ai, socorro! Que é uma coisa super valiosa, né? E a gente tem que... Pois é. Então, esse já... Quando o próprio Pearson fala isso, que é esse tipo um renascimento da bibliografia material, né? Vem em função das bibliotecas sentirem essa necessidade do tratamento das coleções que são doadas e que, né, tem que ter um olhar especial para aquilo. E ressaltando isso que você trouxe, Marli, estava vendo um filme, principalmente quando a gente se dá conta dos filmes ingleses, isso é muito típico dos filmes ingleses, né? As pessoas perguntam qual é a sua formação, filmes ingleses que vão datar a virada do 18 para o 19, né? Qual é a sua formação? Eu li a biblioteca de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Essas são as coleções especiais atuais, né?
Você dizia, não, eu estive na biblioteca de fulano de tal, eu li toda a biblioteca de fulano de tal. Aquilo dava um total diferente, era o teu diferencial, né? Você tinha ido, tinha frequentado a biblioteca de fulano e tinha lido toda a biblioteca, inclusive lido o que a pessoa anotou, né? Que é o que a gente agora faz, esse resgate. Os filmes ingleses, eles demarcam muito isso, assim. Qual é a tua formação? Tem essas perguntas, né? Qual é a tua formação e educação? Ali a biblioteca de fulano, que são essas bibliotecas que a gente está hoje recebendo. Diga, Fabiano, te atrapalhei. Não, não me atrapalhou, não. Eu só queria mencionar, né, nós estamos falando aqui muito de carimbo, da importância dessa marca de proveniência, dessa marca de propriedade, que depois vai ser, que também, ela, no processo narrativo, ela se constitui também uma marca de proveniência. E existe um pano de fundo aí no que diz respeito tanto à preservação quanto à segurança do acervo, né? E lembrando a todos da mesa, uma mesa que para mim vai ser muito cara, que é a mesa que teremos no dia 13 de outubro, à noite, como eu já comentei aqui, a mesa chamada Um Ato de Proteção, Carimbar, com a Diana Ramos, Maria José Fernandes e Mônica Carneiro, aonde esse assunto será debatido. Da importância, nós estamos falando muito aqui de estudar as marcas, né, de estudar as marcas do passado, mas é preciso pensar também essas marcas como algo estratégico e a manutenção dessas marcas, né, a continuidade delas por uma série de razões. Eu não vou dar spoiler aqui, não estou aqui para isso. Eu só vou fazer um último comentário no que diz respeito às inscrições, né? Aqui eu estou usando do papel aqui da parte da organização, lembrando a todos que as inscrições para a próxima semana, elas estarão abertas no site do evento sexta-feira. E para nossa alegria, né, Bárbara? Como eu disse de manhã cedo, as inscrições estão igual comprar ingresso para o Rock in Rio. Não perca. Porque está acabando assim em minutos, em meio-dia, quando a gente vê, já tem mais de 100 pessoas inscritas. Tá? Então, sexta-feira, toda sexta-feira serão abertas as inscrições para a semana seguinte. Assim que a gente vai fazer. Sim. Queridos, vamos encerrando por aqui, certo? Gostaria muito de agradecer a presença de todos, a presença da organização, né, que está toda por aqui, e agradecer ao Fabiano e à Marli pela apresentação de hoje, e convidar todos para quinta-feira, né, todos que conseguiram se inscrever no Rock, um projeto de eloquência. A gente tem que criar um nome divertido assim, Rock Fabiano. Mais adorei, divertido. Bárbara. Adorei. Rock, projeto de eloquência, né? Para a nossa próxima quinta-feira, que estaremos todos por aqui para continuar esse debate. Agradecer imensamente a apresentação de vocês, né, que foi maravilhosa, que a gente poderia passar o resto da noite aqui conversando. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Mediação maravilhosa. Obrigada, Bárbara, Fabiana. Obrigada, Marli. E a todos que estão aqui assistindo, obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e pelas colaborações de todos, viu? Boa noite. Obrigada. Boa noite.